Se a frutose no açúcar e no xarope de milho rico em frutose foi considerada álcool-senho barato em termos de danos potenciais ao fígado, e quanto à fonte natural de frutose, as frutas? Só a ingestão de frutose industrial e não de frutas foi associada à queda na função hepática. O mesmo ocorre com a pressão arterial alta. A frutose de açúcares adicionados foi associada à hipertensão, mas a frutose de frutas naturais não. Comparando os efeitos de uma dieta com restrição de frutose dos dois tipos do açúcar e das frutas, e outra restringindo só a frutose de açúcares adicionados, a dieta com frutas se saiu melhor. As pessoas emagreceram mais com a presença de fruta extra do que restringindo frutose por completo. O efeito prejudicial da frutose limitou-se ao da industrial, ou seja, açúcar e xarope de milho rico em frutose, sem evidências de efeito negativo da frutose das frutas. Essa aparente inconsistência talvez se explique pelos efeitos positivos de nutrientes como fibras e antioxidantes das frutas frescas. Bem, vamos ver se é isso mesmo. Se uma pessoa bebe um copo de água com 3 colheres de sopa de açúcar, que é o mesmo que beber uma lata de refrigerante, veja o grande pico de açúcar no sangue ocorrido na primeira meia hora. Nosso corpo enlouquece e libera tanta insulina para reduzir essa alta repentina que libera em excesso. E 90 minutos depois, ficamos relativamente hipoglicêmicos, o que derruba o nosso nível de açúcar para abaixo do nível em que estava antes de bebermos o açúcar. Em resposta, o corpo despeja gordura na corrente sanguínea como se estivéssemos famintos, pois o nível de açúcar despencou de repente para abaixo dos níveis em jejum, e nosso corpo ficou preocupado. E se colocarmos frutas vermelhas além do açúcar, como numa vitamina, elas também contêm açúcar e, de fato, neste experimento, elas têm o equivalente a 1 colher de sopa de açúcar a mais. Portanto, o pico de açúcar no sangue deveria ser pior, não é? Mas não só não houve pico adicional, mas o mais importante, não ocorreu queda hipoglicêmica depois. O nível de açúcar só subiu e desceu sem excessos e sem causar inundação de gordura no sangue. A diferença foi atribuída à consistência semissólida da polpa das frutas, que pode ter reduzido a taxa de esvaziamento gástrico em comparação com apenas a água açucarada. Além disso, a fibra solúvel das frutas vermelhas tem efeito de gelificação nos intestinos, que retarda a liberação do açúcar. Para testar se foi só efeito das fibras, repetiram o experimento com suco de frutas vermelhas com todo o açúcar, mas sem as fibras. Como se pode ver, uma clara diferença foi observada já no início das respostas de insulina do açúcar no sangue. Na marca de 15 minutos, o pico de açúcar no sangue foi bem reduzido pela polpa das frutas, mas não pelo suco. Mas o resto da resposta benéfica, como podemos ver aos 90 minutos, foi quase igual entre o suco e a fruta inteira, sugerindo que a fibra pode ser só parte do motivo. Acontece que há fitonutrientes nas frutas que inibem o transporte de açúcar pela parede intestinal até a corrente sanguínea. Fitonutrientes em alimentos como maçãs e morangos podem bloquear parte da absorção de açúcar pelas células que revestem os intestinos. Assim, frutas vermelhas podem diminuir o pico de insulina de alimentos com alto índice glicêmico. Veja o que o pão branco faz com níveis de insulina 2 horas depois de consumido. Porém, coma esse mesmo pão com frutas vermelhas e você consegue atenuar esse pico. Então, mesmo tendo adicionado mais açúcar na forma de frutas vermelhas, você sofre um pico de insulina menor, o que tem uma série de benefícios potenciais de curto e longo prazo. Portanto, se for fazer panquecas, que sejam panquecas de frutas vermelhas.